Olá, nono ano, eu espero que vocês estejam bem. Vamos dar início à nossa aula de Química, certo? Então, pega a apostila. Lembrar que a tarefa eu já coloquei já no arquivo de Word aí na parte superior, então dá uma conferida para ver se vocês fizeram certinho o exercício. Continuamos o módulo 4, então na apostila vocês vão abrir na página 584. Então, página 584 é a continuação do módulo 4. Esse módulo aqui a gente trabalha misturas, onde que a gente vai compreender sobre mistura homogênea, mistura heterogênea, certo? Então, de uma forma bem visual, a gente vai entender como que funciona isso. Então, eu vou apresentar para vocês aqui um copo de água, certo? Uma substância que está no aspecto visual, tá? Homogêneo. Eu vejo só a água, tá? Com a cor que é característica dela, incolor. Porém, tem uma substância a mais aqui. Eu coloquei açúcar aqui. Então, logo, isso daqui é uma mistura. Então, eu tenho água mais açúcar. Para comprovar isso, eu faço o seguinte. Eu coloco mais um pouco de açúcar aqui. Certo? Então, coloquei mais um pouquinho de açúcar. Mexo. Um pouquinho, tá? Para que a água dissolva. Então, vale lembrar, então, para a gente revisar que a água é um solvente universal, tá? Então, a água é um solvente. O açúcar aqui na historinha é o soluto, certo? Só para relembrar alguns termos aí. Então, o solvente tem a capacidade de dissolver um soluto. No caso, o soluto é o açúcar, a água é o solvente. Temos duas substâncias de maneira que estão uniformes. Então, estando uniforme, tá? Caracteriza uma mistura homogênea, onde eu não consigo identificar as substâncias que estão aqui. Olhando aqui, eu vejo uma fase só, eu só vejo só a cor da água. Agora que foi um pouquinho mais amareladinha, mas eu não consigo identificar quantos componentes estão aqui. Então, vale lembrar. Então, a gente fala fase, aqui temos dois componentes. Tenho uma fase, então é uma cor, para dois componentes, que é a água e o açúcar. Correto? Porém, se eu continuo a historinha com isso daqui, eu tenho já a água e o açúcar numa mistura homogênea. Mistura homogênea é caracterizada por essa mistura a gente não conseguir, tá, identificar as fases. Então ela apresenta uma única fase, fica uniforme, então, a nossa substância. Correto? Isso é uma mistura homogênea. Porém, se eu pego mais um componente, então vou pegar aqui o sal de cozinha e jogá-lo aqui, doses generosas aqui, e dar essa misturadinha aqui, o que eu vou perceber daqui a pouquinho aqui, conforme for assentando, é que essa minha mistura, ela vai começar a apresentar agora uma diferença, onde que o sólido, tá, começa a se sedimentar aqui na parte inferior. Então, dando uma olhadinha aí, vocês vão vendo que começa a sedimentar, leva um pouquinho de tempo para que isso vá acontecendo, tá? Porém, vocês já conseguem identificar que eu tenho uma parte que tá o sal aqui embaixo, a outra que tem a água ainda assentando aí o sal, um pouquinho aí foi dissolvido, tá? Nesse caso aqui, onde que olha aqui já dá para identificar bem já nessa parte da luz aqui. Eu consigo identificar duas fases. Identificando essas duas fases aqui, eu já posso considerar essa solução aqui como uma solução ou uma substância heterogênea. A solução aqui, a substância heterogênea, é caracterizada por as substâncias
não se misturarem. Então, como o sal saturou na água, então o sal está mais... a água já perdeu já a capacidade já de dissolver, ele começa a se sedimentar. Então eu tenho aqui uma mistura heterogênea, certo? Porém, tem uma mistura heterogênea que apresenta duas fases. Eu tenho uma fase aqui 1, fase 2. Porém, quantos componentes temos aqui? Água, tá? Açúcar, água e açúcar aqui, e sal. Eu tenho 3 componentes para 2 fases, certo? Então, a mistura heterogênea, ela tem essa característica, tá? De apresentar fases. E aí, conforme vai misturando, tá? Vai modificando o nome. Então, pode ser, naquele primeiro caso, monofásico, tá? Apresenta uma fase só. Bifásico, tá? Então, onde eu tenho o sal, a água e o açúcar, bifásico. E pode também acontecer, conforme vai aumentando aí as misturas, onde que apresenta 3 fases, trifásico. Aqui eu tenho a areia, a água e o óleo. Correto? Se atentar nessa questão de componente e de fase. Às vezes a gente tem, de novo, 3 componentes para 2 fases. Nesse caso aqui eu tenho 3 fases, é trifásico. Porém, essa água aqui, ela tá com um pouquinho de detergente. Então, você vê que ela tá um pouquinho mais escurinha aqui. Então, eu tenho 4 componentes nesse caso aqui. Então, eu tenho a areia, o óleo, a água e o detergente. 4 componentes. Correto? Dos termos que eu havia comentado com vocês para a gente ver nessa parte de sistema, vale a gente se atentar para uma parte das misturas que são consideradas ali substância pura, o que é considerado uma substância pura. A substância pura, ela pode ser simples ou composta. Como que é determinado isso? Vamos dar um exemplo de uma substância simples. Gás ozônio. O gás ozônio, ele é formado por 3 átomos de oxigênio. Então, na sua composição, a molécula do gás ozônio contém 3 átomos de oxigênio. Então, é um átomo só, tá? Para formar uma molécula. Então, é de um grupo lá da tabela periódica do oxigênio, que estão agrupados em 3, formando uma molécula. Isso é uma substância simples. Tá? Nesse caso aí, essa substância pura, simples, aí, ela é composta por um só elemento químico. Dei o exemplo do gás ozônio, que é o O3, que é formado por 3 átomos de oxigênio. A substância pura composta é quando tem mais átomos, então mais elementos químicos ali. Nesse caso aí eu posso dar o exemplo também simples, eu posso dar o exemplo da água. A fórmula química da água é H2O. Então a água ela tem 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio. Então eu tenho hidrogênio e oxigênio. Nesse caso aqui é composto por 2 elementos. Então nesse caso é chamado de substância simples, substância pura composta. Então substância pura simples, o gás ozônio, substância pura composta, a água, tá? Então isso daqui fica a revisãozinha aí, tá? Homogênea quando a substância ela apresenta uma fase só. Substância heterogênea quando apresenta várias fases. E lembrando que as fases não correspondem com a quantidade de substâncias que estão ali, tá? Porque aí depende de quantos componentes tem. Às vezes tem 3 fases com 4 componentes, tá?
faça a leitura desse módulo, tá? Dá uma olhadinha aí e vamos fazer as atividades, tá? Todas as atividades desse módulo. Espero ter explicado de forma compreensível para vocês. Então, qualquer dúvida eu tô aqui para elucidar para vocês, tá? No mais, um ótimo dia aí para todos. Tchau, tchau.